Estamos de volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. O programa da semana, a exemplo do programa da semana passada, em que nós tratamos sobre a vida de Fyodor Dostoiévski, grande escritor russo, e sobre o escritor Machado de Assis, um dos maiores escritores do mundo, brasileiro, e debatemos profundamente com o professor Rômulo Arantes. E foi um debate muito positivo, que teve uma repercussão muito boa. Agradecemos àqueles que assistem ao nosso programa, que compartilham das ideias que nós estamos defendendo aqui. Nos últimos programas, nós estamos fazendo tipo que uma série de programas voltados para grandes escritores e mostrar como esses escritores trabalharam ideias filosóficas, sociológicas, ideias do dia a dia, do cotidiano, né, fazendo com que este cotidiano tornasse algo sábio. E isso não é tão simples, né? Tornar algo que é cotidiano, algo sábio, não é tão simples, mas está acessível a todos nós. Defendemos a ideia de que a leitura, a reflexão, ela não é uma atividade, uma atitude apenas de uma elite intelectual. Ela é uma postura que deve ser feita por qualquer ser humano, qualquer cidadão, independente da sua profissão, ele tem o direito de ter o seu grau de reflexão. Evidentemente que algumas pessoas têm muita leitura, se preocupam, são professores, são médicos, são engenheiros, são formadores de opinião, são jornalistas. Outras pessoas têm outros tipos de atividades, né? Mas as pessoas que têm outras atividades, elas também podem e devem se interessar pela leitura, porque a partir daí as suas reflexões críticas elas vão ficar mais profundas para que, politicamente, por exemplo, elas possam ter base, fundamento daquilo que elas vão falar. No programa da semana a gente vai falar sobre um escritor da época do Renascimento, William Shakespeare, um escritor belíssimo, referência para muitos filósofos, né? Alguns historiadores até dizem, né, que na época do Renascimento nós não tivemos grandes filósofos e talvez William Shakespeare teria, com as suas obras, filosofado a própria existência humana em suas obras. E para falar um pouco sobre este autor, nós convidamos, né, a professora Dani Barradas, ela que vem nos ajudar a refletir, a entender um pouco o que é esse mundo, né, de William Shakespeare e suas peças, e suas ironias e suas facetas. Muito obrigado pela sua presença. Quem foi William Shakespeare? O Shakespeare, ele viveu no século XVI, nasceu em 1564 e morreu em 1616. E ele foi um escritor que, para muitos, nem chegou a existir, por conta de haver um profundo conhecimento a respeito de inúmeros temas nas suas obras, tanto de comércio quanto da vida da nobreza, e tendo em vista que muitos consideram que ele tenha sido plebeu, então fica uma crítica ao próprio Shakespeare pelo fato de ele não ter um substrato com todas aquelas informações para poder ter escrito. Mas isso é apenas uma crítica, o que importa é o que foi escrito, não importando muito qual nome a gente dê a ele, também da mesma forma como Jorge Luis Borges, né, quando perguntado a respeito se existia Buda ou não, ele faz a pergunta se interessava saber se haveria existido o próprio Pitágoras para que a gente dele utilizássemos o teorema. Então não importa muito quem escreveu, mas o que importa mesmo é exatamente toda essa elegância que a gente observa nas peças do Shakespeare, tendo em vista que, ainda que sejam apenas peças, mas ali a gente encontra inúmeras respostas para os problemas de ontem e de hoje e para sempre, já que ele trata da natureza humana. Dani, o Shakespeare está inserido num contexto histórico muito trabalhado, muito estudado nas escolas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, que é o Renascimento. O Renascimento ele é ali uma proposta de uma modernização do pensamento humano, onde ele vai resgatar determinadas visões, perspectivas que estavam meio que abandonadas no período medieval. De que forma a obra, né, o pensamento
deste autor, ele se insere neste contexto histórico? Quando, por exemplo, a gente observa na obra Titus Andrônicos, em que ele faz referência ao estupro da filha do Tito, a Lavínia, e quando ela tem a língua decepada, tem os pulsos cortados, depois de ter sido estuprada pelos 2 filhos da rainha Tamora, rainha dos godos, quando eles vão tentar descobrir quem fez isso com a Tamora, ela se utiliza de um referencial clássico, que é exatamente a obra Metamorfoses do Ovídio. Então a gente observa que em inúmeras peças do Shakespeare ele faz referência ao conteúdo dos gregos e dos latinos. E aí quando a gente observa todas aquelas obras que ele escreveu, e por isso a crítica que eu já falei na pergunta anterior, que fazem a ele, porque se ele fosse um plebeu, não poderia ter tido acesso a conhecimento de toda essa leitura. Então é exatamente quando a gente percebe que no contexto do Renascimento, quando há uma revalorização, né, um resgate desses valores clássicos, o Shakespeare ele é importante, inclusive, para poder a gente ter aquele interesse de voltar para eles, como muitas vezes eu tenho que voltar para poder saber por que ele citou tal obra, por que ele fez tal referência, que a gente descobre muito por conta das notas de rodapé de grandes tradutoras, como principalmente a Bárbara Eliodoro, que foi a maior no Brasil. Dani, essa é a segunda vez que eu converso com você aqui no programa, e você sempre dá muito valor e cita essa questão das notas de rodapé. Eu não estava nem aqui no contexto das perguntas não, mas eu vou aproveitar aqui esse gancho. Qual a importância dessas notas, né, ou seja, dentro de uma leitura, para aquele que está buscando um conhecimento a mais, até para entender, né, como foi construído aquele pensamento geral daquele livro? Quando eu comecei a comprar livros em 2011, quando a gente começa a ler um pouco, a gente se acha muita coisa. E aí você não entende a frase do Sócrates, só sei que nada sei. À medida que você vai comprando mais livros e vai percebendo que cada livro tem não sei quantas notas de rodapé, de não sei quantos autores e de não sei quantos livros, aí você vai constatando a importância da frase do Sócrates, porque à medida que você vai se aprofundando, você vai percebendo que nunca você vai poder saber de quase nada. E aí eu nunca vou me esquecer de um Voto Vista que eu estava lendo do Gilmar Mendes, de um livro que eu comprei só das decisões dele, mais importantes. Eu estava fazendo uma aula sobre o racismo e eu estava analisando um habeas corpus julgado pelo STF em 2003 a respeito de um crime de racismo, um conhecido caso Siegfried Ellwanger, em que ele tem a pergunta era se ele havia discriminado os judeus e se o crime de racismo albergaria essa discriminação. E aí eu vi numa nota de rodapé um livro do Norberto Bobbio, que é um jurista italiano, Elogio da Serenidade e outros escritos morais. E aí eu comprei esse livro só por causa da nota de rodapé do Voto Vista do Gilmar Mendes, que nenhum livro é um voto vista. Mas até nos próprios votos dos ministros você consegue aprender muita coisa porque eles citam muitos autores, até para dar a fundamentação que é uma exigência constitucional do Poder Judiciário de fundamentar suas decisões. E aí é quando eu sempre falo com meus alunos a respeito das notas de rodapé. É exatamente para que você tenha a oportunidade de, lendo aquela obra, você aprofundar o conhecimento daquela obra e dos outros autores, até porque você não vai ter como conhecer muito bem o autor que você está lendo se aqueles que ele está citando você não tiver nem ideia de quem é Locke, de quem é Montaigne, de quem é John Milton. E é por isso a importância da nota de rodapé. Voltando ainda, telespectador, ao contexto histórico em que William Shakespeare está inserido, que é o nosso renascimento. A palavra renascer, ela é muito forte e ela está ali dentro do contexto final do século XV, começo do século XVI, onde o mundo está saindo daquela atmosfera da Idade Média, onde nós tivemos aí um predomínio do pensamento religioso, e dentro deste renascimento, onde a própria religião católica, ela também faz parte do renascimento, ela praticamente é a grande patrocinadora deste renascimento através das artes, né? Nós temos ali os mecenas,
a arte com Michelangelo. Então a arte, ela é muito importante de uma forma geral, o humanismo, o antropocentrismo, o classicismo, que são todos temas, vamos dizer assim, partes que resgatam o clássico e que dão uma perspectiva do homem como o centro das atenções, as suas dores, as suas próprias angústias, que é justamente aquilo que William Shakespeare vai trabalhar. E aí onde é que está a importância deste autor dentro desse contexto histórico? É que ele possa revelar através das suas obras, e a Dani vai conversar no segundo e no terceiro bloco especificamente sobre como você vai encontrar coisas comuns dentro destas obras, a perspectiva de uma reflexão humana. Isso entra muito dentro do processo histórico, nas aulas de história, você tem muito disso, nas aulas de filosofia, de sociologia, você vai ter muito disso. Agora, cabe também uma grande pergunta, até que ponto essas aulas elas vão se aprofundar nisso? Ou elas vão passar apenas como uma mera aula informativa acerca daquele período? Dani, falar do renascimento, daqueles 2 séculos tão importantes, tão produtivos, você compreende que nós conseguimos, enquanto escola, enquanto educadores, trabalhar profundamente, ou você acha que a superficialidade desse período ainda reina na cabeça dos nossos jovens? Assim, acredito que não dá para você contemplar todos os assuntos de maneira aprofundada, né? Então, o máximo que a gente vai poder fazer é orientar os alunos para estudar os assuntos mais importantes, porque, enfim, eles vão estudar porque cai no vestibular. E aí você se depara com temáticas a respeito da redação, em que você vai poder utilizar os autores. E aí o Shakespeare, ele se insere nesse contexto porque em quase todas as obras você vai perceber que ele trata de situações que continuam existindo até hoje. Ciúmes, como em Otelo, vingança, como em Titus Andrônico, a questão do poder do dinheiro na obra Timon de Atenas, a própria ideia de busca pelo poder em Ricardo III e em Macbeth. Então, a ideia de você ter que ensinar um tema como o Renascimento sempre vai acabar numa superficialidade e fazendo com que o aluno busque, através do seu interesse, se aprofundar caso aquilo lhe agrade, aquele tema lhe agrade. O que me chama a atenção, Dani, é que assim, o inconsciente ou consciente coletivo da nossa sociedade, ele está muito atrelado ao mundo hebraico, ao mundo grego, romano, ou seja, a esse próprio contexto do Renascimento. E aquilo que nós somos hoje, de uma forma geral, o nosso pensamento, né, até o próprio senso comum, que muitas vezes a gente vai pensando que ele nasceu com a gente, ele veio de todo esse momento. Aí ele vem sendo trabalhado, deturpado e vai se acomodando na sociedade de alguma forma para ele virar ali um valor e um conceito. E essa discussão dentro do mundo, justamente da formação do estudante, é que ela ainda sofre algumas, vamos dizer assim, essa superficialidade que você colocou, ela faz com que o aluno não consiga dar um passo maior, não consiga avançar. E aí eu acho que a conversa não se enlastece, ela não chega às outras pessoas. E aí continua sendo algo meio que erudito, né? Onde só algumas pessoas vão poder conversar sobre aquele conteúdo. Exatamente. E aí, quando você se reportando aí aos valores que a gente teve como resultado próprio, o Alfred Whitehead, ele, um matemático, acredito, da Inglaterra, ele dizia que quase todas as coisas que foram escritas depois de Platão são apenas notas de rodapé dele. Porque se a gente for buscar em Homero, em Ésquilo, em Eurípides, em Aristóteles, eles provavelmente escreveram sobre quase todos os temas, né? Aqueles representando a literatura a respeito da natureza humana
e os filósofos quanto às questões que ainda hoje a gente se confronta. E então a formação do aluno, ela vai ficar vinculada, claro, ao que o próprio T.S. Eliot nos afirmou nas notas sobre a definição da cultura. O próprio Nietzsche e o Voltaire só existiram por conta do cristianismo, né? Então, ainda aquele ateu mais fervoroso que exista, não tem como ele se desvincular de todas as constituições que foram feitas com a influência do cristianismo no mundo da arte, da literatura. Literatura, imaginar sem o cristianismo é não imaginar Fausto do Goethe, Divina Comédia do Dante, Paraíso Perdido do John Milton, e que é um juízo de fato, isso influenciou toda a civilização ocidental. Então, a formação do aluno ela vai estar vinculada a todas essas contribuições, tanto do mundo cristão como do mundo greco-romano. Bom, nós do programa Consciência Humana estamos conversando com o Dani Barrada, onde nós falamos nesse primeiro bloco sobre Renascimento, né, um pouquinho sobre a figura de William Shakespeare, e daqui a pouco estamos de volta para falar sobre as contribuições que este grande autor ainda deixou, né, para a humanidade. O clássico é atemporal, ou seja, sempre nós vamos estar ali de alguma forma nos enxergando nele. Por isso que ele é um clássico. Ele é um clássico porque ele não deixa de falar sobre nós mesmos. O programa Consciência Humana vai para um rápido intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, no segundo bloco do programa. Nesta semana falando sobre William Shakespeare, um grande escritor inglês do Renascimento, século XVI, mas que tem muito a ver com a gente. Você pode estar perguntando assim, poxa, o programa Consciência Humana está debatendo esses dias grandes escritores, por que não aqueles temas polêmicos, por que não aqueles temas atuais? Gente, não existe nada mais atual do que um clássico, seja ele de que século for. Se você for lá, na fonte, você vai entender muito melhor tantas discussões que nós temos no mundo atual, sobre poder, sobre consumismo, sobre moda, sobre tudo. Todas essas discussões que a gente tem nos dias de hoje, você vai lá num clássico, num grande escritor, você vai encontrar uma boa justificativa, uma boa fundamentação, e você vai encontrar uma luz para que você possa se posicionar cada vez melhor. E esse é o incentivo que o Consciência Humana está trazendo nas últimas semanas. Falamos de Anne Frank, de Nanette, de Dostoiévski, de Machado de Assis, de Ferreira Goulart, de Clarice Lispector, e nessa semana a gente vai falando de William Shakespeare, com Dani Barrada. Tem aqui um trecho aleatório, que eu vou ler, ela vai explicar depois, que diz o seguinte: o que tu desprezas nela é tão somente a falta de um título, e isso eu posso remediar. Estranho é que os nossos sangues, em cor, peso e temperatura, se derramados juntos, não teríamos como distinguir um do outro, e, no entanto, estão separados por diferenças tão poderosas. Se ela representa todas as virtudes, com exceção daquilo que te desagrada, ser filho de um pobre médico, tu estás desprezando a virtude por um nome. Não faça isso, Bertrand. Mesmo no lugar mais humilde, onde se passam atos honrados, o lugar dignifica-se pelos feitos de quem faz. O que nós podemos tirar de um trecho? E aí eu li de forma aleatória aqui o William Shakespeare. Essa obra Bem está o que bem acaba, eu utilizo tanto nas aulas de racismo, como de intolerância, quanto de ditadura da beleza, consumismo, porque esse trecho é o meu preferido da obra. É exatamente uma pergunta que o rei faz ao Bertrand, na verdade nem uma pergunta, porque ele vai dar um prêmio para uma garota que está apaixonada por Bertrand. E o Bertrand, o pai dele sempre criou essa menina, mas como empregada. E ela é apaixonada por Bertrand, mas Bertrand é nobre. E aí, quando o rei está muito doente, depois que o pai da menina morreu e ele era médico, todos os conhecimentos da medicina passaram para ela. E aí, na época, o rei estava perto de morrer e ela era a única que tinha a cura. Foi uma maior luta para ela chegar até o rei e dizer que poderia curá-lo. Até que ele acredita e ele é curado. Aí ele pergunta: o que é que você quer? Ela diz que quer se casar com Bertrand. Aí é onde eles vão se encontrar, o Bertrand e o rei,
E o Bertrand diz, Rei, eu me casar com a filha de um pobre médico? Exatamente a mudança de status de médico hoje para o século XVII. Hoje, ser médico é status, naquela época não. E aí esse trecho magnífico do Rei, que é uma verdadeira aula, ele vai nos mostrar exatamente a ideia de que se você cortar o seu pulso de um branco, de um negro, de um homossexual, de um heterossexual, de um de direita, um de esquerda, todos vão ter o mesmo sangue. Não há nenhuma diferença fisicamente, mas os seres humanos valoram de forma diferente as próprias pessoas que exteriorizam estereótipos diferentes. Então esse trecho nos remete à ideia de que o fato de alguém ser gordo ou magro, ser feio, bonito, ser médico ou jardineiro, neste trecho o Shakespeare nos ensina que não há diferença nenhuma e por isso que ele é tão atual. E tantos séculos depois, nós ainda encontramos tanta dificuldade para compreender tudo isso. E aí eu volto à pergunta que eu fiz a você no primeiro bloco. Ou seja, se eu tenho um clássico como esse, se eu tenho um autor como esse, tão trabalhado em peças, em filmes, nas salas de aula, né, nas aulas de literatura, de história, de filosofia, nas escolas de uma forma geral, esses elementos que diferenciam os seres humanos parece ainda ser mais forte do que a própria capacidade humana intelectual de simplesmente ele apontar, olha, não há diferença aqui. Como é que você, Dani, convive, né, no mundo da leitura, percebendo que isso era discutido há tanto tempo e hoje nós ainda vivemos esses elementos, vivemos essas situações? O Sócrates, ele defendia que as pessoas erram porque são ignorantes e são virtuosas porque têm acesso ao conhecimento. Só que isso não existe, não é assim que funciona. O fato de o meu pai fumar e ele constatar a propaganda que tem na própria carteira de cigarro não vai fazer com que ele deixe de fumar. Não é o fato de ter conhecimento do que é certo ou errado que faz com que você tenha determinado comportamento. Só que isso acontece porque na língua grega não existia um elemento primordial para você concretizar aquilo que você sabe, que só foi descoberto pelo filósofo romano Sêneca. Só ele desenvolveu na língua latina a palavra voluntas, que é exatamente vontade. Ele vai olhar para o Sócrates e vai dizer, não, Sócrates, não é o fato de eu conhecer, de ter tido acesso a determinado conhecimento que vai me fazer uma pessoa boa, mas é exatamente aquele meu ato, aquela minha intenção, aquela minha vontade de fazer algo. E aí é quando a pergunta que você faz de haver tanta distinção entre o que já foi ensinado por tantos autores antigos e a gente continuar na mesmíssima situação, é exatamente perceber o que o Norberto Bobbio, a forma como o Bobbio termina aquele ensaio que eu citei, que eu encontrei na nota de rodapé do Voto Vista do Gilmar Mendes, em que ele está tratando de preconceito e de racismo, e o item que ele abre é conclusão inconcludente. Ou seja, nem o próprio Bobbio sabe como resolver o problema do preconceito. Ele vai dar a mesma resposta que os alunos de ensino médio não podem dar, porque o Enem exige que você tenha uma originalidade na hora de concluir. E diz que as pessoas devem ter mais consciência, ou seja, as mesmas coisas que os alunos escrevem. Minha gente, se até o Bobbio não tem como resolver o problema do preconceito, imagina vocês. Então, o Bobbio constata uma coisa, de que o preconceito ele surge na mente do indivíduo. Uma pessoa que tem a capacidade de matar outro só porque está com a blusa de um time diferente é algo estarrecedor. Mas é exatamente onde entra a questão entre saber e ter a vontade de fazer. E aí por isso que nem sempre o fato de você ler muito vai te fazer uma pessoa melhor, porque você tem que ter a disposição para mudar. Não é o fato de ler determinado trecho da obra Eneida do Virgílio, em que a rainha Dido diz para o Enéas, que é um refugiado após a guerra de Troia, quando eles chegam a Cartago, e ela aceita aqueles refugiados, né? Eu uso essa obra para falar de crise de refugiados. E ela diz, eu só tive a possibilidade de aceitá-los
porque eu passei por uma situação igual. Ou seja, ela mesma é uma própria refugiada da época em que ela vivia na Fenícia. Só que o seu irmão matou o próprio marido e ela teve que ser uma refugiada e sair de lá e encontrou Cartago, uma região vazia, e fundou seu reino. Mas aí quando Enéas chega, justamente por ela ter passado por uma circunstância igual, é que ela tem a capacidade de entender o sofrimento dele e de aceitá-lo, inclusive assumindo os próprios riscos de uma pessoa estranha. Dani, você trouxe aqui